trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Nome do capítulo no fim do episódio. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zhao estava sentado na sala de estar no seu quarto do hotel. Shui estava diante dele enviando seu relatório. Jovem mestre, pelas minhas investigações, por causa do escândalo recente de Huyen na cidade, o grão-duque Avan recentemente decretou que ela iria ter estudos na cidade Carson no Império Rosen. Por causa disso, Huyen tem estado muito frustrada nos últimos dias. Eu ouvi dizer que, na mansão do grão-duque, muitos servos já têm sofrido debaixo do seu chicote. Zhao Hai ficou chocado. Ele não pensou que Huyen seria enviada para tão longe. Além disso, ela tinha o mesmo destino que ele, cidade Carson no Império Rosen. Laura, que estava ao seu lado, sorriu. Esta deve ser a vontade do céu. Ah, eu não esperava que a jovem senhora tivesse o mesmo destino que nós. Se nós a deixarmos saber que nós também estamos indo para a cidade Carson, ela pode até mesmo viajar conosco. Zhao Hai forçou um sorriso quando ele respondeu, não fale bobagens, eu não tenho esse tipo de charme. Olha, nós queremos ir em direção à cidade Ixa, ela está indo em direção à cidade Carson. As estradas não seguem o mesmo caminho, então ela não deveria estar junto conosco. Laura apenas assentiu e disse, espero que sim, seria muito problemático se a jovem senhora realmente se juntasse a nós. Certo, irmão Hai, a identidade de Shui foi exposta hoje. O tio certamente saberia. O que você acha que será a sua resposta? Nós não deveríamos estar preparados com antecedência? Zhao Hai concordou. A identidade de Shui seria exposta mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Eu já tinha preparado há muito tempo. Muitos não sabiam que nós tínhamos capturado Shui naquela época. Nós podemos apenas dizer que Shui teve um ferimento grave e que apenas aconteceu de nós o salvarmos. E devido à sua gratidão, ele decidiu me servir. Shui, você deve se lembrar disso. Se alguém lhe perguntar depois, diga isso. Shui concordou. Sim, jovem mestre. Neste momento, uma batida pôde ser ouvida. Zhao Hai franziu as sobrancelhas. Já estava tarde. Quem iria procurá-lo nesse momento? Shui imediatamente chegou na porta, então ele perguntou, quem é? Do lado de fora, uma voz podia ser ouvida. Sr. Wales, olá, sou eu, o atendente do hotel. Estou aqui para dizer ao senhor que o grão-duque Avan deseja convidá-lo para sua mansão. Zhao Hai ficou chocado. Ele não esperava que Avan iria pedir para que eles visitassem a sua mansão. Zhao Hai não pode fazer nada além de coçar sua cabeça e dizer, realmente problemático, parece que você está certa. A jovem senhora é realmente uma dor de cabeça. Eu acabei de entrar em contato com ela e agora o problema veio. Laura riu. Ela sabia que Zhao Hai não gostava de Huyen. Mas desta vez, o convite de Avan deixou Laura desconfiada. Ela virou a cabeça para Zhao Hai e disse, irmão Hai, por que você acha que o grão-duque Avan convidou você? É por causa da questão do nosso encontro com Huyen? Zhao Hai franziu a testa. Pelo que Laura disse, ele não conseguia pensar nessa questão como algo simples. Era impossível para Avan convidá-los só por causa que eles entraram em contato com Huyen. Essa questão não é algo que o grão-duque se importaria. Então, qual era o motivo? Olhando para Zhao Hai franzindo a testa, Laura fez Shui notificar o atendente. Então ela se virou para Zhao Hai e disse, irmão Hai, nós o acompanharemos para ver o grão-duque. Foi o grão-duque que convidou você, seria inapropriado ignorar o convite dele. Zhao Hai assentiu. Vamos ver o tio Evan. Ele disse enquanto ele liderava o grupo de fora. Shui estava um passo na frente desde que ele precisava preparar a carruagem de Zhao Hai. Enquanto Zhao Hai e os outros estavam esperando, Shui se apressou com a carruagem para a entrada do hotel. Então, Zhao Hai e os outros seguiram em direção à mansão do grão-duque junto com outras pessoas. Esta pessoa era o mordomo do grão-duque. Ele foi o único que entregou a mensagem de Evan. O mordomo montou em seu cavalo e conduziu a carruagem de Zhao Hai.
Ele estava com medo de que Zalhai não conhecesse o caminho para a mansão. A carruagem chegou rapidamente na mansão do Grão-Duque. Shui imediatamente conduziu a carruagem para dentro da mansão, então mandou um mordomo da casa arrumar o estacionamento da carruagem. Zalhai levou Laura e Meg para dentro enquanto as outras 3 pessoas seguiram outro mordomo. Então os 3 entraram e foram levados para o escritório de Evan. Comparado a antes, Evan já tinha consolidado seu poder, então ele tinha menos assuntos que precisavam de sua atenção. Quando ele tinha acabado de assumir o centro do poder do ducado, ele precisava saber sobre muitos assuntos da família, deixando-o extremamente ocupado. No entanto, agora, ele já tinha controle completo sobre os recursos da família. Ele havia organizado seus subordinados de confiança para as posições importantes, portanto ele podia confiar neles para o seu trabalho, ele não precisava mais lidar com todos os pequenos problemas. Zalhai trouxe Laura e Meg junto com ele. Shui, Blochiad e Nier foram deixados para cuidar da carruagem dentro de um pequeno pátio. Desde que o status atual de Zalhai não pode ser comparado ao original de Laura, Shui e os outros não podiam ser colocados em um lugar melhor. Quando Zalhai chegou do lado de fora do escritório de Evan, o mordomo que liderava o caminho foi em direção à porta do escritório e disse ao servo dentro que notificasse ao Grão-Duque que o Sr. Wales tinha chegado. O servo olhou para Zalhai e deu-lhe uma reverência, então ele disse, peço ao senhor que espere por um momento. Era óbvio que o servo tinha recebido um treinamento adequado e era muito educado. Zalhai assentiu, então ele apenas ficou calmamente ali esperando. Até agora, Zalhai ainda não entendia o porquê Evan queria vê-lo. Chamá-lo apenas por causa de Ruin era um pouco impróprio. A razão não deveria ser apenas essa pequena coisa. Mas não importava como, ele sacudiu a cabeça, pois ainda estava confuso. O servo que entrou no escritório, então retornou e disse para Zalhai, Sr. Wales, por favor, o Grão-Duque está esperando lá dentro. Zalhai assentiu e levou Laura e Meg para dentro. Não houve mudanças dentro do escritório de Evan, ainda era como a sua aparência original. Evan estava sentado dentro esperando por Zalhai e os outros. Então Zalhai foi conduzido para dentro pelo servo. Quando os 3 chegaram na frente de Evan, eles deram uma saudação, cumprimento o Grão-Duque Evan. Evan olhou para Zalhai e não pôde deixar de tricotar as sobrancelhas. Era óbvio que Zalhai estava disfarçado, mas ele ainda assentiu, Sr. Wales, por favor, sente-se. Depois de expressar sua gratidão, Zalhai sentou-se do lado oposto de Evan, enquanto Laura e Meg estavam atrás dele. As 2 estavam usando véus, Evan apenas olhou para as 2 e não se preocupou mais com elas, mas sua impressão de Zalhai já tinha diminuído alguns pontos. O servo deu a Zalhai uma xícara de chá, então Evan falou, eu fui presunçoso desta vez por convidar o senhor, eu apenas tenho algumas perguntas ao senhor. Zalhai rapidamente perguntou, por favor, Grão-Duque, eu vou ajudá-lo, desde que esteja dentro das minhas capacidades. Evan sorriu fracamente, então ele continuou, ouvi dizer que o senhor tem amigos na pradaria dos Homens-Fera. Zalhai encarou por um momento, então rapidamente pensou sobre o que Evan disse, então ele percebeu que ele disse a Ruin este fato. Zalhai imediatamente respondeu, isso mesmo, eu irei deixar o Grão-Duque saber que eu tenho algumas relações comerciais com os Homens-Fera, eles são meus amigos. Evan assentiu, eu não sei se o senhor ouviu algumas notícias recentes na pradaria sobre um mago negro? Zalhai e Laura ficaram atordoados, então eles imediatamente entenderam que Evan não o chamou por causa de Ruin, mas sim por causa disso. Quando eles saíram da cidade de casa, eles compraram uma grande quantidade de suprimentos necessários para sobreviver na pradaria, dando a entender que eles planejavam seguir em direção à pradaria. Agora que Evan viu que Zalhai tinha amigos na pradaria, ele imediatamente o convidou para pedir informações. No entanto, Zalhai apenas tricotou suas sobrancelhas e disse, Mago Negro? Eu não sei se o Grão-Duque sabe, mas a pradaria é muito grande, a área que eu explorei é muito pequena. Portanto, eu não ouvi falar de nenhum mago negro andando pela pradaria. Evan ficou um pouco desapontado, mas ele ainda assentiu e disse, esqueça.
Eu quero pedir ajuda ao senhor. Se o senhor retornar para a pradaria mais tarde, eu quero pedir ao senhor para prestar atenção à informação sobre um mago negro e uma jovem senhorita chamada Laura. Zalhai assentiu. Este não será um problema. A propósito, posso perguntar ao Grão-Duque o porquê você está perguntando informações sobre essas duas pessoas? Se eles ofenderam o Grão-Duque, eu posso discutir com meu amigo para colocar uma recompensa pela prisão desses dois. Zalhai intencionalmente disse isso para ver a resposta de Evan. Evan ficou atordoado. Então ele sorriu. O senhor entendeu errado. Esses dois não me ofenderam. É exatamente o contrário. Eles são meus amigos. Mas por causa de uma questão anterior, eles foram para a pradaria dos Homens-Fera para fazerem negócios. Então nós perdemos todo o contato. Eu queria saber a situação deles. Zalhai foi subitamente iluminado. Ele respondeu embaraçosamente. Eu entendi errado o Grão-Duque. Então eles são os amigos do Grão-Duque. O Grão-Duque pode se sentir aliviado. Eu irei ajudá-lo a prestar atenção neles. Posso pedir seus nomes? Evan sorriu. Certo. O mago negro se chama Zalhai, a outra pessoa se chama Laura. Laura era originalmente da família Marque. Eu espero que o senhor possa prestar atenção neles. Zalhai respondeu. O Grão-Duque é muito educado. Isso é apenas uma pequena questão para mim. Eu posso apenas pedir aos meus amigos Homens-Fera por ajuda para coletar informações. Evan assentiu. Então, eu peço desculpas por perturbar o senhor. Quando o senhor chegar no ducado da próxima vez, por favor, venha me visitar na mansão. Eu iria apreciar conhecer um jovem rapaz excepcional como você. Zalhai riu. O Grão-Duque elogia demais. Este aqui apenas administra um pequeno negócio, apenas o suficiente para viver, nada mais. Não muito excepcional. Então Zalhai fingiu olhar para o tempo. Então disse para Evan, o céu já está anoitecendo, eu preciso dizer minhas despedidas. Eu ainda tenho que sair cedo amanhã. Peço desculpas ao Grão-Duque. Então ele se levantou. Evan sorriu fracamente e respondeu, eu cansei o senhor com meu convite. Então Evan se levantou e estava pronto para levar Zalhai para fora, mas de repente seus olhos caíram sobre Laura e Meg. Embora as duas estivessem usando véus, seus rostos estavam apenas cobertos por uma gaze fina, você poderia ver seus rostos. A aparência das duas fez com que Evan as encarasse. Então, seus olhos se iluminaram. Ele olhou cuidadosamente para Laura, depois ele cuidadosamente avaliou Meg. Vendo a expressão de Evans, Zalhai não se sentiu bem, parecia que Evan tinha notado algo. Ele imediatamente disse, Grão-Duque, por favor, não se incomode em me levar para fora, eu irei me desculpar. Então ele levou Meg e Laura para fora do escritório. Neste ponto, Evan estava olhando para ele. Evan não pode deixar de ficar surpreso. Então ele imediatamente gritou, Senhor, por favor, fique. Zalhai parou e então virou sua cabeça para Evan. Evan cuidadosamente o avaliou. Uma expressão de felicidade brilhou dentro de seus olhos, então ele ordenou ao servo, saia primeiro, certifique-se de que ninguém se aproxime do meu escritório. O servo obedeceu, depois se virou para sair e vigiar a porta. Zalhai não pode deixar de reclamar em seu coração, ele estava certo de que Evan tinha descoberto algo. Quando o servo saiu, Evan imediatamente foi até a porta, ele cuidadosamente olhou para o lado de fora. Então ele virou sua cabeça para Zalhai e olhou para ele com uma expressão estranha. Zalhai olhou para Evan confuso, eu posso saber o que o Grão-Duque precisa de mim? Evan olhou para a aparência de Zalhai e depois suspirou, rapaz, não precisa mais fingir. Você realmente acha que, desde que eu o vi por muitos anos, eu não iria reconhecer você? Mesmo se eu não reconhecesse você, você realmente acha que eu não reconheceria Meg? Você ainda não sabe, mas seu pai me deu seu retrato, eu já posso identificar sua aparência. Zalhai olhou atordoado. Quando Evan disse o nome de Meg, ele sabia que seu segredo já tinha sido revelado. Ele não pensou que a visão de Evan fosse tão afiada. Evan olhou estranhamente para Zalhai. Eu não entendo.
Por que você e Laura estão juntos? Laura, o que está acontecendo? Laura também ficou paralisada. Ela não imaginou que Evan a reconheceria. Desde que seu disfarce foi descoberto, não tinha mais a necessidade para usar o véu, então ela o removeu e olhou para Evan. Como o tio Evan me reconheceu? Meg também retirou o véu. Embora Zalrai não tenha feito nenhuma ação, ele estava observando Evan. Evan não respondeu à pergunta de Laura, mas ao invés disso, ele olhou para Zalrai. Adam, por que você está com Laura? O que está acontecendo? Ao ouvir Evans, Zalrai finalmente perdeu a coragem, já que ele foi reconhecido por Evan. Ele suspirou e respondeu: o sobrinho cumprimenta o tio Evan. Seu sobrinho já mudou seu nome. Agora eu me chamo Zalrai Buda, você pode me chamar Zalrai. Evan encarou Zalrai. Zalrai, você disse que se chama Zalrai? O mago negro Zalrai. Zalrai assentiu, sou eu. O sobrinho apareceu no ducado no passado, como mago negro Zalrai. Ouvindo o que Zalrai disse, Eva não pôde acreditar. Como isso é possível? Isso é impossível. Você não bebeu a água do nada? Como você pode usar magia do elemento sombrio? Zalrai olhou para Evan e disse: tio Evan, eu bebi a água do nada. Embora a água do nada possa fazer com que uma pessoa não consiga aprender nem magia ou ki de batalha, eles ainda podem usar suas habilidades divergentes. Quando o sobrinho bebeu a água do nada, eu consegui uma habilidade divergente, assim eu pude fingir ser um mago negro. Capítulo 316 Descoberto. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.